Pense em Deus. Pai, eu te dou graça, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia, ela dura para sempre. E hoje nós estamos aqui com o teu povo, Senhor, com os teus filhos e tuas filhas. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha com uma nova unção, com a revelação da tua palavra, para falar aos corações, para abençoar cada pessoa, aqueles que estão aqui pela primeira, pela segunda vez, que o Senhor ajude eles, e eles sejam abençoados, eles sejam tocados, que o entendimento seja aberto, que o coração de cada um seja iluminado, para compreender a tua palavra. Eu me coloco, Senhor, inteiramente em tuas mãos, dependente do Senhor, dependente 100% do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de participarmos da ceia, vamos para o nosso tema, a pedra inabalável. Jerusalém, o relógio do fim dos tempos. E nós temos um versículo base para a nossa reflexão, que é uma profecia. E para você entender, você que é novo, o que significa profecia? É uma palavra de Deus proferida através de um homem, de um profeta, inspirado pelo Espírito Santo, por isso é palavra de Deus. E a profecia, ela pode se demorar séculos para se cumprir. A Bíblia é repleta de profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. E nesse tempo irão se cumprir aceleradamente. Para você entender o que é uma profecia, eu quero mostrar uma que foi proferida 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. Isaías 53. Vamos ler. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Veja a exatidão que o profeta Isaías apresenta sobre o que Jesus sofreu na cruz, 700 anos antes. A profecia se cumpriu há 2000 anos. Mas nós vamos como base hoje,
vamos voltar ao tema, a pedra inabalável. Jerusalém, o relógio do fim dos tempos. Vamos ler uma profecia que está perto de se cumprir, porque a Bíblia não falha, a palavra de Deus não falha. Zacarias capítulo 12, versículo 3. Note que começa com naquele dia. Eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem intentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se ajuntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Bom, eu quero dar um panorama aqui, em primeiro lugar, depois nós vamos adentrar nesse raciocínio desse versículo. E dizer para você que é impossível que você não veja que nós estamos vivendo num tempo de profundas incertezas e profundas mudanças. A cada dia, a mídia bombardeia, nos bombardeia, falando de conflitos, alianças inesperadas, falando de tensões entre nações. É um desenho, é um mapa que cada vez mais complexo está sendo montado, e para muitos isso é muito assustador. Mas para nós, que servimos a Deus, para os cristãos, esses eventos não são apenas notícias, eles são sinais de que a palavra de Deus, ela realmente vai se cumprir. E esses sinais, eles são como o eco da voz de Deus, através dos séculos, cada vez mais forte, revelando que a palavra de Deus vai se cumprir. Hoje, nós vamos olhar para Jerusalém. Eu tive a graça de 4 vezes visitar Jerusalém, mas mais de 30 anos eu estudei a história de Israel, a história do povo judeu, a história de Jerusalém. Então nós vamos olhar para essa cidade, que é o epicentro dos eventos divinos, porque ela é a pedra pesada, né, sobre a qual a Bíblia nos adverte, é o relógio do mundo. Zacarias, como nós lemos aí, ele traz para nós uma luz que revela a centralidade de Jerusalém, porque diz que as nações, é uma pedra pesada para todos os povos, para todas as nações. Olhe, e todas as nações do mundo se ajuntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Então, quando você começa a entender isto, nós somos convidados, você é convidado a se voltar para Deus de verdade, a vigiar, a não brincar, e nós vamos entender o porquê. Primeiro ponto, Jerusalém, o centro da atenção divina e humana. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Por que Jerusalém? A Bíblia fala em 1 Reis 11, 36, que Deus escolheu Jerusalém
como lugar que Ele colocou o seu nome. Diz aí na parte B, no final: em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde deve ser adorado, onde Ele coloca o nome dEle. Ele diz, onde eu coloquei o meu nome, obviamente, para ser adorado. E o capítulo 12 de Zacarias começa com a expressão naquele dia. Coloque o capítulo 12, versículo 3. Olha, mas naquele dia. A expressão naquele dia, ela aponta para os dias da intervenção divina, intervenção intensa de Deus, onde Deus vai agir para cumprir um propósito, para cumprir uma profecia, porque Ele está agindo, porque Ele tem um plano com a humanidade. E Jerusalém então se tornará a questão central, o ponto de um atrito para as nações. Veja que essa profecia ela é intensa, diz assim: todos os que carregarem, final do versículo 12, olhe, e para todos os povos que tentar levantá-la, ficará gravemente ferido. Essa palavra tentar levantá-la, quer dizer tentar movê-la, tentar controlá-la, tentar dividi-la, tentar dominá-la, serão gravemente feridos. Numa outra versão diz, serão despedaçados. Isso não é um exagero, é uma declaração divina de julgamento para o mundo. Irmãos, eu não vou entrar no assunto, eu vou falar outro dia, sabe por quê? Porque as pessoas têm uma falsa noção de que Deus é amor e a bênção de Deus é por atacado. O amor de Deus é por atacado, o perdão de Deus é por atacado. Não. O amor de Deus, porque eu falei aqui, a essência de Deus é amor, Ele não se separa da justiça de Deus. O amor, ele exige punição quando o filho erra. O pai que ama um filho corrige. O pai que ama corrige. E o que nós vemos hoje no mundo, nós vemos um mundo sem controle. Nós vemos um mundo ladeira abaixo. Ladeira abaixo na moral, ladeira abaixo na justiça, ladeira abaixo na polícia, na política, ladeira abaixo nos valores morais. O mundo confuso. Jovens confusos. Sem identidade. Nós vemos uma busca por uma luz no fim do túnel, uma solução para a humanidade. A luta pelo poder, pelo domínio das nações, os poderosos. Então a Bíblia fala, naquele dia, e é um dia em que vai haver um grande conflito. E Deus está movendo as nações para que essa profecia se cumpra. Por quê? Porque Jerusalém está no centro do propósito. Olha só, eu estudei Jerusalém. Um dia eu vou poder falar sobre isso. Talvez não aqui no altar, porque é um assunto meio complexo. Mas em 4.000 anos, Jerusalém foi palco de 118 conflitos militares. Houve 20 guerras, 20 conflitos militares entre 1406 a.C. até 70 depois de Cristo. Depois de Cristo houve 23 cercos
e a cidade foi atacada e dominada 52 vezes e recuperada por 44 vezes por nações, por impérios, por povos diferentes. Então, quando nós lemos o versículo 12, naquele dia, nós estamos vendo a profecia que aponta para a confrontação final global, onde todas as nações da terra vão se reunir para resolver o problema do mundo, porque eles acham que o problema é o povo judeu, o problema é Jerusalém. Na Europa, eu já sabia porque eu procuro acompanhar um pouquinho. E eu conversava com o Mário, que recentemente esteve lá na Dinamarca, em Copenhague, esteve na Suíça, em alguns lugares. E o Mário disse para mim: pastor, o que nós vemos lá é bandeira da Palestina. Só bandeira da Palestina, bandeira da Palestina, bandeira da Palestina, bandeira da Palestina. E se alguém tentar usar uma bandeira de Israel, eles matam. França, Paris, Londres, tomada de árabes, não tem mais controle. Numa parte da Suíça, o Mário, na Suécia, desculpe. Cidade de Malmö, que deveria ser todos loirinhos de olho azul, ele só viu árabe nas ruas. Poucos. Então o que nós vemos é o mundo todo odiando Jerusalém, odiando o povo judeu. E Deus está se levantando nesse tempo, do seu trono eterno, para que a profecia se cumpra. Israel é a menina dos olhos de Deus. Zacarias 12:8. Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi. E os descendentes de Davi irão na frente deles como anjo do Senhor, como o próprio Deus. No versículo 2, capítulo 2, versículo 8, 2, versículo 8, olha o que diz. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações, porque tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Quem toca no meu povo, Deus disse, toca na menina dos meus olhos. Salmo 22:6. Cento e 22:6, desculpe, 122:6. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Todos os dias você deve dizer: Deus abençoe Jerusalém para que haja paz. Porque numa outra versão diz: prosperarão aqueles que o amam. A convergência, 2.2, a convergência das nações, sinais inegáveis do tempo. O capítulo 12, versículo 2, diz: ajuntar-se-á contra ela todo
o povo da terra, todas as nações. Zacarias 12, 2. Ajuntar-se-ão contra elas, atacarão, o versículo 3, desculpe, todas as nações da terra. O mundo e todas as nações do mundo se ajuntarão para atacar a cidade de Jerusalém. É um evento mundial. Você sabia que há 3 dias atrás, o líder da Índia, o presidente da Índia, estava na China, foi convidado para uma comemoração de 80 anos da guerra, tal e tal, e com o Putin, o presidente da Rússia. Então, o presidente da Índia, o presidente da China, o presidente da Rússia, fizeram uma aliança. E se fala em criar um banco a nível mundial para que o dólar perca as forças. E como Donald Trump taxou a Índia, taxou a Rússia, taxou tantos países, eles meio isolaram e querem isolar os Estados Unidos. Veja bem, os Estados Unidos é a maior força militar do mundo. Não só em questão da bomba atômica, mas a Índia tem a bomba atômica, a Rússia tem a bomba atômica, a China tem a bomba atômica e Israel também tem a bomba atômica. Mas os Estados Unidos têm um exército poderoso em tecnologia, em questão de aviões. Eles estão agora concluindo um avião, eu estava vendo, com um laser no avião, capaz de interceptar um míssil balístico do próprio avião, que eles detectam esse míssil quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, muito antes de ser visto a olho nu. Eles conseguem detectar e derrubar um míssil. Então, os Estados Unidos, ninguém consegue se esconder, na verdade, de uma guerra. Porque eles conseguem, vamos dizer assim, um exército está na selva amazônica, tem lá um pelotão de 100 soldados, à noite eles conseguem enumerar os 100 soldados por um satélite. Então, é muito complexo a tecnologia. E os Estados Unidos, vocês viram que quando o Hamas, em 27 de outubro, que já faz praticamente vai fazer um ano, cometeram o que eles cometeram, aquele ato de entrar nas casas, de matar velhinhos, matar crianças, queimar crianças vivas, decapitar, levar gente, uma coisa assim, é uma loucura, sabe por quê, irmãos? Porque na cabeça dessas pessoas, que são formadas desde pequenos, a odiar o povo judeu, matar um judeu, seja criança, seja uma menina, seja uma mulher, uma idosa, para eles é uma recompensa no paraíso. Então, quando eles cometeram esse ato, o que o presidente de Israel fez? Primeiro chamou para Jerusalém o Donald Trump, que também é judeu, e mostrou os vídeos, que eles não podem mostrar os vídeos e as fotos para o mundo. Mostrou os vídeos, o Trump ficou tão chocado, que ele diz, não, eu vou proteger vocês. Mandou um porta-aviões poderoso, mandou aviões, mandou proteção para o Golfo Pérsico e pode atacar os terroristas. E os judeus começaram a atacar. Então, caçando terroristas, estão destruindo tudo. Por quê? Porque isso é milenar. Aí tem os autis,
que atacam lá de um outro lugar, no Iêmen. Os da Síria, o Hezbollah, atacavam os judeus. O Irã entrou, que financiava tudo isso, nos bastidores ele financiava o terrorismo, para destruir Israel. E eles estavam no ponto de fazer a bomba atômica acontecer, porque já tinha urânio, inclusive o presidente Lula mandou urânio para lá. Os Estados Unidos mandaram um dos aviãozinhos deles, aquele Spirit, né, invisível, com a bomba que pode penetrar numa rocha 100 metros, acabou com a base deles e voltou. Diz, calma aí, Irã. Então, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque os Estados Unidos é o único país que realmente colocou a cara para bater e para defender Israel. A França defende a criação do Estado de Israel, a Inglaterra defende a criação do Estado de Israel, todos contra os judeus. Os Estados Unidos não. Nós estamos aqui cuidando deles. Porque lá só tem 11 milhões de pessoas, irmãos. Os Estados Unidos está lá protegendo. Porém, daqui 2 anos, passa o governo Trump, ele não pode mais se candidatar. Se entrar um outro, como Biden, da esquerda, de qualquer maneira eles vão ter que procurar fazer uma aliança com a Rússia, com a Índia, a diplomacia, o xadrez da luta pelo poder, a diplomacia tentando o equilíbrio, conversando, dialogando para ter um equilíbrio, e resultado vai chegar a hora, sabe o que vai acontecer? Que o presidente americano vai dizer, não, realmente, esse povo judeu é um problema para nós, porque é só guerra, eles são um problema do mundo. É só guerra, vamos dar um jeito, vamos acabar com eles e resolvemos o problema. E é nesse dia que a Bíblia fala que eles vão tentar fazer isto. É nesse dia. Então, o sinal que nós estamos vendo, irmãos, é um cenário profético, um palco que está sendo armado. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu farei de Jerusalém uma pedra pesada. Ninguém vai conseguir mover Jerusalém, porque eu vou destruir. Eu procurarei, olhe, ficará gravemente ferido. Todos os povos que tentarem com Jerusalém ficarão gravemente feridos. Joel, capítulo 3, versículo 1 e 2. Fala numa linguagem da época. O Senhor diz, naquele tempo, farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o meu povo Israel. O meu povo escolhido espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o seu país. Versículo 3. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram o dinheiro com prostitutas e vinho. Então Deus está trabalhando. Mas pastor, por que o senhor está falando isto? Porque antes de acontecer essa guerra, antes das nações irem contra Jerusalém, precisa acontecer uma coisa que eu estou esperando há muito tempo: o arrebatamento da igreja. Por isso que eu creio que esses eventos que está havendo aqui na Era Church, que é o começo de um avivamento, esse evento que está havendo nas igrejas cristãs no mundo,
que Deus está levantando pessoas jovens para ir para as ruas, para falar de Jesus. Homens estão acordando, se levantando, dizendo: não, eu vou servir a Deus. Homens estão se batizando, mulheres estão querendo servir a Deus, famílias estão querendo servir a Deus. É um chamado de Deus para que as pessoas realmente aceitem Jesus e um dia vão morar no céu e viver com Ele para sempre. É um começo de um avivamento, é um mover de avivamento. Olha o que diz Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais, os acontecimentos no mundo, são os sinais. Numa outra versão diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, há 2, 3 dias, houve essa aliança lá do presidente da Índia, Putin, e o Xi Jinping, não sei como é que é o nome dele lá, o chinês. Essa formação de aliança crescente que está acontecendo entre os povos, num cenário mundial, está apontando para o arrebatamento da igreja. Não é que isso apenas é possível, mas isso será iminente. O dia e hora nós não sabemos, mas pelos sinais nós sabemos que está muito, muito perto. Tito, capítulo 2, versículo 3, fala que isso é a esperança que a igreja tem. Olha o que Tito escreveu: aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem, versículo 13, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse fala do momento que nós seremos tirados deste mundo para encontrar o Senhor nas nuvens e estar com Ele para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu não sei se você crê nisto. Eu creio. Eu conheço Jesus. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrar com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, o mundo vai dizer que os extraterrestres chegaram e abduziram muita gente. Foi abduzido. Talvez você que rejeita Jesus vai acordar e a tua esposa desapareceu, não está mais lá, porque ela serviu a Deus. Você, jovem, que vem aqui só por vir, e o teu pai serve a Deus e ora por você, você vai acordar de manhã e diz: mãe, faz café. A mãe não responde. Ô mãe, você ainda está dormindo? A mãe não responde. Você vai abrir a porta, a mãe não está lá, e tu nunca mais vê tua mãe, nunca mais verá, porque foi para viver com o Senhor. Nenhuma das palavras de Deus caiu por terra, nenhuma. Nós estamos vendo um tempo de decisão, tempo de andar com Deus, tempo de fé, tempo de ser feliz, tempo de plantar, de colher, de desfrutar, mas saber que você anda com Deus 24 horas por dia, a qualquer momento Jesus pode te levar. Pastor, como é que eu devo me comportar? Eu que sou cristão, eu que decidi servir a Deus. Primeiro, vigie. Lucas 21,
32. Você precisa viver uma vida com vigilância. Eu afirmo a vocês, versículo 36, desculpe. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer no mundo e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Diga, my God. Viva uma vida correta. Hebreus 12:14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Diga, my God. Ame pessoas e fale de Jesus para as pessoas. Testemunhe e ganhe almas. Não pare. Marcos 16:15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Deixa eu concluir, dizendo para você, porque eu tenho que falar aqui com pessoas que não servem a Deus. O relógio de Deus está avançando. Os ponteiros estão se movendo. A escolha é urgente para servir a Deus, para andar com Deus, escolher Cristo. O chamado não pode ser recusado. No livro de Atos, no capítulo 16, versículo 30, quando Paulo e Silas oravam e que Deus mandou um terremoto e abriu as prisões, o carcereiro levou um baque, porque era noite. A Bíblia diz, houve um terremoto, as prisões se abriram, e o carcereiro apavorado acordou, se levantou, os dois para fora, depois levou os dois para fora e perguntou, tremendo, a Bíblia diz, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia. Irmãos, o terremoto de Deus vai sacudir o mundo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu sei do que eu estou falando. Eu acompanhei a história. Eu acompanhei a história das nações, a história dos judeus, as guerras. Eu li, eu assisti os filmes, eu acompanhei, anotando pela Bíblia. O mundo vai ser sacudido pelo terremoto de Deus. E muita gente na hora vai dizer, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta do carcereiro, ela tem ecoado através dos séculos, de uma maneira silenciosa, no coração de cada pessoa. O que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta está no íntimo do ser de cada um. Talvez você já sabe que você precisa abrir teu coração para Jesus. Como eu li lá no início, a profecia que se cumpriu 700 anos depois. Nós pensávamos que Ele sofria por Ele, pelos erros dEle, mas Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele foi castigado em nosso lugar. Ele pagou o preço, Ele pagou a nossa dívida, Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, Ele levou sobre si lá na cruz, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Talvez você tenha adiado, tenha duvidado, você tem buscado refúgio numa falsa esperança, dizendo, não, Deus é amor, Deus é bom.
Irmãos, eu não tenho nada contra a vida de nenhuma pessoa. Cada um escolhe a vida que quer viver. Um dia, duas mulheres jovens que moravam junto, uma era o marido, outra mulher, não sei como é que funciona isso, mas enfim, uma disse para mim: Deus é amor, né, pastor? O que vale é o amor. Eu disse: irmã, a essência de Deus é amor. Mas o amor não anula a justiça e o juízo de Deus. O juízo de Deus foi executado em Jesus. Mas se você rejeitar Jesus, o juízo de Deus vai te pegar um dia. Se você rejeitar Jesus, o juízo de Deus vai te pegar. Não tem como. Não tem como. Às vezes as pessoas resistem. Mas eu digo para vocês, irmãos, não há mais tempo para você ficar procrastinando, para arranjar desculpa. A ilusão de que Deus fará por você tudo. Não. O que você tem que fazer, Deus nunca vai fazer. No tempo certo, pastor, no tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é hoje. Hoje é um bom tempo, enquanto há tempo. E eu pergunto para vocês: você está pronto para fazer o que você tem que fazer? O carcereiro disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Será salvo tu e será salvo a tua casa. Deus já fez tudo. Jesus já pagou o preço. O Espírito Santo já falou com você. Agora Ele te chama para uma nova vida. Ele te chama para você deixar o passado para trás. Ele te chama para você romper a barreira e seguir os passos do Mestre. Ele está te chamando, esse é o tempo. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta permanece a mesma. Se arrependa, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu diria, olha, não carregue um peso. Eu nunca vou esquecer o dia que eu, na minha ignorância, na minha pequenez, porque eu não tinha Bíblia, não tinha nada, não sabia fazer uma oração, mas naquele culto memorável de sexta-feira, naquela igrejinha de madeira, aquele lugarzinho, um moinho antigo que era até torto, poderia cair a qualquer momento, no último banco, em pensamento, eu fiz o que tinha que fazer. Eu orei e disse em pensamento: Jesus, me perdoe, eu não sei falar contigo. Eu nunca falei contigo de verdade. Eu sou tão fraco. Eu não tenho forças para te seguir. Mas se o Senhor perdoar os meus pecados, e o Senhor me ajudar, a partir de hoje eu vou servir o Senhor. Sabe o que aconteceu? Correntes caíram. Peso caiu. E eu comecei a sentir uma alegria tão grande, uma leveza tão grande, uma paz tão maravilhosa, que eu comecei a chorar, e rir à toa, e chorar, porque aquilo foi surreal, foi tremendo. Eu escolhi a vida, eu escolhi a verdade, eu escolhi Jesus, e hoje é o dia de você escolher Jesus, de você decidir. Se você, não pastor, eu sirvo a Jesus, então decida hoje permanecer firme até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que for até o fim, esse será salvo. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quero finalizar Apocalipse 22, 17. Eu quero que você leia comigo. Apocalipse 22, 17.
o Espírito e a noiva está aqui, a igreja, dizem: venha. Aquele que ouve isto, diga também: venha. E aquele que recebe de graça, a quem quiser, receba de graça a água da vida. Hoje, há um rio fluindo aqui, o rio do Espírito, o rio da vida está fluindo aqui. Você pode mergulhar nele, você pode beber dele. A água da vida cura o corpo, limpa a alma, dá um coração novo, uma mente nova. Não tem doença que resista à ação do Espírito Santo, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, pelas feridas que ele sofreu lá na cruz. Há alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus, que quer vir aqui à frente e dizer: Jesus, hoje eu me levanto, me ajude, porque eu quero a partir de hoje viver uma nova vida de verdade. Venha aqui à frente. Se você quer isto, a igreja está abençoada, o povo está abençoado, mas eu tenho que fazer este apelo. Vou dar a oportunidade. Se você quer, venha aqui diante do altar e eu vou orar por você. Pode vir, vem com fé, vem. Pode chegar bem aqui, não se constrange. Venha. Líderes de célula, vejam bem, domingo que vem pode ter 300 aqui na frente. Só o alemão diz: em nome de Jesus. Mas você pode ir lá fora, onde pessoas estão sem esperança e sem um futuro. É só você que pode levar Jesus para eles. Pense em Deus. Há um mover aqui. Pessoas que estão doentes, com uma doença no corpo, se quer a tua cura, você pode também vir aqui à frente. Venha com fé. O fato de você vir é a demonstração da tua fé. É que você quer. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Pode vir agradecendo, porque à medida que você vem, Ele está tocando em você para te curar. Ele está te tocando para te abençoar. Ele está tocando em você para te abençoar. Ele está tocando na tua vida. Ele está te curando. Ele está te abençoando. Você está sendo tocado agora. Você está sendo tocado agora. Você está sendo perdoado. Você está sendo livre. Livre. Livre pelo sangue precioso de Jesus. Eu quero que cada um de vocês que estão nas suas cadeiras, aqui embaixo e no mezanino, pense na tua vida, pense na tua família, pense no teu trabalho, pense no teu negócio, na tua profissão, na tua empresa, no teu patrão, nos teus funcionários. Pense na tua jornada. A tua jornada é com Deus. Ele vai te abençoar, Ele vai prosperar a tua vida, Ele vai proteger os teus passos, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, vocês que vêm para ser curados, vocês que vêm para entregar a vida para Jesus e começar uma nova vida, eu quero que toda a igreja repita comigo. Vamos ajudar eles. Diga: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, e a tua palavra é poderosa, ela não cai por terra, ela é alimento para a minha vida, ela é a rocha na qual eu firmo os meus passos. A tua palavra me cura, a tua palavra me renova, me alimenta, me protege, me restaura.
Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca a fé do meu coração. Eu creio que o Senhor morreu em meu lugar. O Senhor pagou a minha dívida. O Senhor me amou lá na cruz. O Senhor me substituiu. O Senhor foi ferido. O Senhor foi humilhado em meu lugar. E agora eu sou perdoado pelo teu sangue que foi entregue na cruz. Eu sou sarado, eu sou redimido, eu sou justificado, e o teu sangue me limpa, me justifica, me santifica. O diabo, as maldições, a doença não tem mais poder. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Jesus, me ajude. Eu quero caminhar contigo. Eu quero te servir todos os dias da minha vida. Amém. Senhor Jesus, eu oro agora e eu quero declarar o teu poder, eu quero declarar o teu perdão, eu declaro uma nova vida, eu declaro cura, eu declaro saúde, eu declaro libertação, eu declaro, Senhor, prosperidade, eu declaro bênção na vida do teu povo. Eu declaro, Senhor, a tua mão sobre cada um deles. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, venha e enche o teu povo de alegria. Enche o teu povo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa o teu povo, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Volte no seu lugar. Volte no seu lugar.